família! Bem, dando continuidade aqui, certo? Aos nossos exercícios de equivalências lógicas, eu estava falando sobre a lei condicional e a questão do Senado Federal. Beleza? Vamos voltar aqui então na questão? Fala assim, ó, se o indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal, então ele pode ter acesso às provas desse concurso. Se o indivíduo está inscrito, então ele tem acesso. O se então dá a ideia de está contido. Se então há. Se então há, o conjunto I está contido em A. Beleza. Então, olha só. Item 9. Vamos fazer primeiramente pela tabela. Se o indivíduo, aí fala bem assim o item, ó. Se o indivíduo não pode ter acesso, então nós colocamos I inscrito, A acesso. O comando diz, melhor, a proposição que está em negrita aqui em cima fala aqui, ó, se o indivíduo está inscrito, então se o indivíduo está inscrito, aqui é a proposição, ó. Se o indivíduo está inscrito, então, no concurso do Senado Federal, então ele pode ter acesso às provas desse concurso. É equivalente, agora eu vou para o item 9, é equivalente. Se o indivíduo não pode ter acesso às provas do concurso do Senado Federal, se ele não pode ter acesso, não há. Então, ele não está inscrito nesse concurso. Ele não está inscrito. Não ir. Josmar, são equivalentes se... Opa, peraí, volta. Desculpa. Se... Marca texto. Se, então há. Se não há, então não ir. Contrapositiva. Perfeito. Então, Josmar, pela lei de equivalência lógica, está correto, beleza? Então, ó, certo. Agora, por teoria de conjuntos. Lá em cima, se o indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal, então ele pode ter acesso às provas desse concurso, por diagrama se o indivíduo está inscrito, então ele pode ter acesso. Se o indivíduo está inscrito, então ele pode ter acesso. Aí, por conjunto, eu coloquei o comando. Agora o item fala o quê? Se o indivíduo não pode ter acesso, onde é que ele está aqui no diagrama, hein, gente? Está aqui fora, ó. Se o indivíduo não pode ter acesso, então também ele não está inscrito. Perfeitamente. Se o indivíduo não pode ter acesso, ele está fora do conjunto acesso. Se ele está aqui fora, ele não pode estar aqui dentro. Isso é óbvio. Então, se o indivíduo não pode ter acesso, também não pode estar inscrito. Por diagrama, belezinha. Correto? Ó, você desenhou o diagrama e percebeu o seguinte, ó. Se o indivíduo não pode ter acesso, então ele também não está inscrito. Beleza? Correto? Então, certo também por diagrama. Próximo item. Item 10. Também saem daquele comando, Divide aqui ao meio. De um lado, por equivalências. Do outro lado, por teoria de conjuntos. O conjunto de indivíduos que não... Comando lá, a proposição fala o que primeiro? Com licença, vamos aqui, ó. Se o indivíduo está inscrito... Opa, então ele tem acesso. Vou apagar aqui. Se o indivíduo está inscrito... Então ele pode ter acesso. Se o indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal, então ele pode ter acesso. É do ponto de vista lógico equivalente. Vamos lá. Equivalente a quem? Equivalente. Aí fala assim, ó. O conjunto de indivíduos que não podem ter acesso às provas do concurso, as provas desse concurso e que estão inscritos nesse concurso é vazio. Eita, Josmar, olha só o que ele colocou. Já foi direto para conjunto. O conjunto de indivíduos que não podem ter acesso e que estão inscritos nesse concurso é vazio.
eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar transformar essa linguagem natural, língua portuguesa, para a linguagem da lógica formal. Olha que legal, velho. Então, aqui, então é o seguinte, ó, os que não podem ter acesso, então, não podem ter acesso, né? E os que estão escritos é vazio. Ele falou que tanto essa proposição lá, quanto essa, falou que é vazio. Pensa comigo uma coisa por tabela. Se I então A, a tabela é verdade, falso, verdade, verdade. Eu pergunto para você, aula passada nossa, nossas aulinhas atrás. Não há e I, é como se eu fizesse o quê? Eu afirmasse o primeiro e negasse o segundo. Se você construir a tabela verdade dessa outra proposição, olha que interessante. Você vai perceber que os resultados são totalmente contrários. Então, dessa primeira proposição para essa segunda aqui, se você analisar bem, é negação. Ele falou, ele está querendo mostrar para a gente que essa primeira proposição, essa segunda proposição, uma é a negação da outra. Por isso que ele falou o quê? Nesse concurso, ó, uma coisa e a outra é o quê? É vazio, ou seja, é vazio ou não é, Josmar? Deixa eu só apagar aqui. É vazio, por quê? Aqui. Por que é vazio? Porque nós não temos nenhum elemento em comum. Ou seja, da primeira proposição que está lá no comando para do item, ele fala o conjunto de indivíduos que estão aqui dentro do primeiro e do que estão no segundo é vazio. E é vazio mesmo, porque não tem nenhum resultado igual. Não tem nenhum elemento idêntico. Vamos para o conjunto para você entender melhor. O comando falou, se o indivíduo está inscrito, então ele tem acesso. Olha o que o item disse. O conjunto de indivíduos que não podem ter acesso, não há. E o E na matemática é interseção. E que estão inscritos e é igual a vazio. Eu pergunto para você, não há, onde é que está o não há, Josmar? O não há está aqui fora. Interseção, o I. Qual é a interseção entre o A e o I? Tem algum elemento que pode estar aqui fora e pode estar aqui dentro? Não, Josmar. Então a interseção, ela é realmente o quê? Vazia. Beleza? Beleza? Então é uma questão que no fundo, ele está querendo mostrar o seguinte, olha, essa proposição e essa proposição e interseção e essa outra é vazio. E é vazio mesmo. Beleza? Porque uma é a negação da outra. O que são proposições? Uma negação negação de proposições compostas. São formadas pelas mesmas proposições simples e os resultados de suas tabelas verdades são contrários. Se você construir a tabela verdade lá do comando, se então A, V, F, VV. Se você construir a tabela verdade do item, do não há e I, não há e I, falso, verdade, falso, falso. Resultados opostos. Não tem uma linha igual, não tem um elemento igual. E por conjuntos, não tem como eu ter alguém lá fora desse estúdio e aqui dentro ao mesmo tempo. Então essa interseção também é o que, Josmar? Ela é vazia. Belezinha? 11º item, vamos lá. Também dessa prova. O comando fala o quê? Se o indivíduo está inscrito, então ele tem acesso. Beleza? Se ele está inscrito, então ele tem acesso. Aí o item fala. Aí fala assim, é equivalente a o item. Se o indivíduo pode ter acesso às provas, então é equivalente. Se o indivíduo pode ter acesso, então ele está inscrito. O que nós percebemos aqui, Josimar?
é equivalente. Se I, então A. Se não há, então não I. Primeiramente, o que aconteceu aqui? Ele comutou. E o conectivo condicional, o conectivo condicional não possui a propriedade comutativa. Se I, então A, e se A, então I, não são equivalentes. Nós já mostramos que se você construir essa tabela verdade, ou se você construir essa outra tabela verdade, ó, são diferentes resultados. O único operador que não comuta é o condicional. Então, pela lei, pela tabela, o item está errado. Beleza? Agora, Josimar, por conjunto, o comando diz, lá na proposição do comando, se o indivíduo está inscrito, então ele tem acesso. Aí o item fala, se o indivíduo pode ter acesso, então ele está inscrito? Não. Eu posso ter um elemento que está bem aqui, um elemento X qualquer, que ele tem acesso às provas, porém ele não está inscrito. Beleza? O I cabe dentro do A, mas o A não cabe dentro do I. Melhorando, o I está contido em A, mas o A, né, não está contido em I. Impossível. Então o item está erradíssimo. Beleza. Vamos continuar. De novo. O conjunto de indivíduos, só colocar aqui logo a proposição do comando, né? Se o indivíduo está inscrito, então ele tem acesso. Essa é lá a proposição que está sendo analisada. Aí fala bem assim, ó, o conjunto de indivíduos que podem ter acesso às provas do concurso do Senado Federal é igual, né, ao conjunto, né, de indivíduos que estão inscritos nesse concurso. Olha só, quando nós estudamos as tabelas verdade, né, o que nós percebemos? Qual é o operador? Olha só, já te ensinei. Qual é o operador em que os conjuntos são iguais, Josimar? O operador em que os conjuntos são iguais, nós aprendemos que é o se, somente se. Então, nesse item aqui do concurso do Senado, o que a banca quis mostrar? Se você quis cobrar, quis saber se você sabe igualdade de conjuntos. Ou seja, quando ele fala que os conjuntos são iguais, isso só acontece se for I, se somente se A. Agora, eu falar se I, então A, e falar I, se somente se A, são equivalentes? São equivalentes? Claro que não. Por que não são equivalentes? Porque a gente percebe que a primeira proposição tem essa tabela verdade. E a segunda proposição, Josimar, se você construir a tabela é essa. São iguais? São diferentes. Então, por lei ou por tabela verdade, esse item está errado. Porque se ele fala que os conjuntos são iguais, na minha cabecinha eu já tenho que saber aí, Josmar, conjuntos iguais, se e somente se. Conjuntos iguais, se e somente se. Perfeito? Agora, por teoria de conjuntos, o comando falou, se o indivíduo está inscrito, então ele tem acesso. Na boa, ele está afirmando, peraí, marca texto. Ele está afirmando o seguinte, ó, o conjunto de indivíduos que podem ter acesso às provas, o A, o grandão, é igual ao conjunto de indivíduos que estão inscritos.
Eles são iguais? Claro que não. O A é um conjunto e o I é um subconjunto. Beleza? Eles não são iguais. Então, só pelo diagrama eu já matava a questão. Porque o se então, se I então A, né? Se I então A, o I é menor, o I está contido em A. E ele falou que são iguais. Então, realmente, o item está erradíssimo. Próximo item. Diz assim, ó. Vamos aqui dividir logo ao meio. Isso. O comando falou o que pra gente lá? Qual a proposição está sendo analisada? Se o indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal, então ele tem acesso às provas desse concurso. Perfeito. Então, eu falo assim, o conjunto de indivíduos que estão inscritos... Agora, olha só. Né? Agora vem o item. Deixa eu equivaler isso aqui. O item. O conjunto de indivíduos que estão inscritos no concurso do Senado Federal, os que estão inscritos e... Olha que legal. Ou os que podem ter acesso, né, às provas desse concurso, está contido. Tudo o que eu falei está contido. Mas o está contido, Josmar, é qual conectivo? É o se então. Está contido neste... Opa, eu coloquei de novo, desculpa. Aqui a borracha. Acesso, né? Podem ter acesso. Pode ter acesso. Está contido neste último conjunto que eu falei, que é o acesso. Olha que interessante. A primeira proposição composta que nós estamos aqui, ó, a primeira proposição composta é que nós estamos analisando desde o início. Beleza? Analisando. Essa outra aqui, o que eu fiz? Eu transformei da língua natural, língua portuguesa, língua matemática, para a linguagem da lógica formal. Por isso que é importante saber ler e escrever, por isso que eu pego muito, né, assim, bato muito nessa tecla, porque é importantíssimo. Eu consegui, Josimar, transcrever da língua portuguesa ali, ó, percebendo, ó, em teoria de conjuntos também, ó, o conjunto de indivíduos que estão inscritos, o I, né, no concurso Senado Federal, ou união, disjunção, que podem ter acesso a está contido. O está contido é se então, neste último conjunto. Agora, a verdade é a seguinte. Se você pegar e construir tanto essa tabela verdade aqui, que nós sabemos que é quem, ó? VFVV. E eu vou construir essa tabela verdade. Mas eu não estou percebendo nenhuma lei. Eu também não estou percebendo nenhuma lei. Ah, mas você passou aquelas 6 leis de equivalências lógicas, eu não estou conseguindo identificá-las. A verdade é o seguinte, nessa questão aqui o CESP não quis que você identificasse a lei. Ele quis que você percebesse a escrita. E se não tem lei, eu monto a tabela verdade. Então eu vou montar a tabela verdade dessa proposição aqui embaixo. I, A, I, ou A, vermelhinho, I, ou A, então A. Quatro linhas. VV, VF, FV, FF. Tabela ou. Agora, quem eu quero. Ó, daqui para cá. Se vem, então V. Vera Fischer. Se vem, então V. CF, então F. Olha para isso aqui, gente, que maravilha. Olha. Marca texto, colocar de verde. Olha esse resultado. E olha esse resultado aqui, ó. São idênticos. Então, tanto essa proposição quanto essa outra proposição, elas produziram os mesmos resultados. Deixa eu colocar assim para melhorar um pouquinho. Elas produziram os mesmos resultados. Beleza? Então, realmente, Josimar,
são equivalentes. Mas eu quero fazer isso agora por teoria de conjuntos. Vamos fazer então. Por teoria de conjuntos. Caneta. O comando, a proposição que está sendo analisada é essa aqui, ó. Se o indivíduo está inscrito, né? Então, ele tem acesso. Josmar, como é que seria? Vamos lá. Fala assim o item. O conjunto de indivíduos que estão inscritos e... ou, né, ó, o conjunto de indivíduos que estão inscritos no concurso do Senado Federal ou que podem ter acesso às provas desse concurso está contido nesse último conjunto que é o A. Será que isso é verdade? Vamos verificar? Marca texto. Olha só. I união A. Quem é I união A? Se eu unir o I com o A, vai gerar quem, Josmar? Vai gerar o próprio A. Concorda comigo? Unir o I com o A é o A. E A está contido em A? Sim. Porque todo conjunto tem como subconjunto ele mesmo e o vazio. Então, realmente, o item está certíssimo. Beleza? Então, você percebe o que, Josmar? Lógico, né? Que assim, pô, mas aí faz isso no concurso? Não, estou te ensinando. Estou te mostrando que nós temos outras saídas. Estou te mostrando que raciocínio lógico vai além de macetes, vai além de frasezinhas para fixar. Funciona, é bom guardar os macetes. É bom, não é ruim. Mas o melhor ainda é você saber de onde é que vem as coisas. Por exemplo, essa questão que quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei pensando assim comigo, pô, como é que eu posso fazer essa questão aqui, hein? E fui testar, né? Aí eu fiz de um jeito, fiz de outro, e vi que estava, poxa, muito bacana. Eu falei, caramba, funciona, funciona. Que eu fui descobrindo sozinho as coisas. Estudando, biblioteca, minha casa. Ou seja, Osmar, aí você vai descobrindo as coisas. Então, assim, hoje, né, que eu quero que você tenha o mesmo raciocínio que o meu, é perceber o quê? Pô, pega uma questão ali, nessa que vai sair mais rápido por tal. Não estou dizendo que conjuntos é sempre melhor, não. Estou dizendo isso, não. Tem questões que você aplica a lei e já vai embora. Mas é bom, Josmar, sempre ter dois caminhos. É bom sempre saber a melhor saída, né? Poder ler o conjunto de indivíduos que estão inscritos, ou é união, e é interseção. O Josmar, o se então da ideia de estar contido. Se são iguais é o se somente se. Está entendendo essa relação? Que é importantíssima. Porque as outras questões mais simples todas acertam. E eu quero que você acerte as simples e as complexas. Belezinha? E as difíceis também. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Essa questãozinha aí fala o seguinte. Considere verdadeira a declaração. Se alguém é brasileiro, né? Se alguém é brasileiro, então não desiste nunca. Então, se alguém é brasileiro, esse alguém não desiste nunca. Josmar, qual é o operador? Porque o operador traz o sentido principal. Se, então. Então, se eu estou vendo um se, então aí, eu percebo que eu vou usar a lei condicional. E pelas opções, né, nesse caso agora aqui são múltipla escolha, estou vendo um monte de se, então aí, não é isso? Então é de condicional para condicional. Então, se alguém é brasileiro,
então não desiste. Qual é a equivalência do cientão por cientão? Eu troco, mas eu nego. Só trocar serve? Só negar serve? Eu tenho que trocar e negar. Então, se alguém é brasileiro, então não desiste nunca. Então, se alguém desiste, então não é brasileiro. Então, se alguém desiste, então não é brasileiro. Se alguém desiste, então não é brasileiro. Contrapositiva, letra A. Belezinha? Questão tranquila da Cesgran Rio. Essa questão também é excelente, viu? É uma questão também do Senado Federal, tá? Foi até daquela mesma prova que nós fizemos ali agora, tá? E fala bem assim, ó. O teorema fundamental da aritmética afirma que se n for um número natural diferente de 1, então n pode ser decomposto como produto de fatores primos de modo único a menos da ordem dos fatores. Julgue-se cada um dos itens subsequentes, reescreve, né, de modo correto e equivalente o enunciado acima. Bem, nós vamos fazer, essa questãozinha é um pouquinho mais chatinha de fazer. Josmar, eu não entendi o que ele colocou aí. Se n for um número natural diferente de 1, então n pode ser decomposto com produto de fatores primos de modo único, a menos a ordem dos seus fatores. Verificar se cada um dos itens reescreve de forma correta e equivalente. De modo correto e equivalente. Olha só. Você não precisa entender o conteúdo dessa informação aqui não precisa não. Tá? Mas eu vou só mostrar para você o que significa, mas não precisa. O que você tem que perceber é o seguinte, vem aqui comigo, ó. Olha o que eu tenho que perceber. Que é um se. Então, ó, se, que é uma condicional, tem que perceber isso, que é uma condicional. O que é de você é isso, ó, Osmar, é uma condicional. Tá? Onde eu vou ter aqui o meu antecedente, que vai ser o quê, ó? Se n pertence aos naturais e n é diferente de 1, então, não é isso, ó? Se n for natural, que é a simbologia, né, do conjunto dos números naturais, o n aqui. Se n pertence aos naturais e é diferente de 1, então esse n pode ser, olha só, então, o n pode ser decomposto como um produto de fatores primos, de modo único, a menos da ordem dos seus fatores. Josmar, o que significa isso matematicamente? Porque fala que é o teorema fundamental da aritmética, né? E você percebe que nesses últimos concursos, como é que tem caído nas bancas? Tanto CESP quanto Fundação Universa, algumas bancas. Raciocínio envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Então, o que significa isso aqui? Vem comigo, olha só. Se n é um natural diferente de 1, por exemplo, o número 18, tá? Ele é natural? É. Ele é diferente de 1? Ele é também. Então, então pode ser decomposto com um produto de fatores primos. Vamos lá. Dá por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então é 2 vezes 3 vezes 3. Então olha só. Se n for um número natural diferente de 1, o 18. O 18 é natural e é diferente de 1. Então ele pode ser decomposto como produto de fatores primos, de modo único. O 18 só pode ser 2 vezes 3 vezes 3. De modo único, a menos da ordem dos seus fatores. Porque ele fala o seguinte, pode ser 2, 3, 3, pode ser 3, 2, 3 e pode ser 3, 3, 2. O que ele quis falar só foi isso, uma decomposição de um número. Porque se eu tenho o número 18, que é natural, e diferente de 1, eu posso decompor como um produto de fatores primos, de modo único. O 18 só pode ser 2 vezes 3 vezes 3, a menos
da ordem dos seus fatores, porque pode ser 2, 3, 3, 3, 2, 3 e 3, 3, 2. Beleza? Então é o seguinte, finalizar esse bloquinho aqui agora. No próximo bloco a gente vai responder esse item. Esse item aqui, essa questão aqui é maravilhosa também, tem 5 itens, tá? Mas você percebeu que eu só mostrei para você o conteúdo da informação. Josmar, precisaria? Não, não precisaria, tá bom? Não precisaria, nada a ver. Mas, a nível de curiosidade, eu quis mostrar para você qual é esse teorema fundamental da aritmética. Belezinha? Até o próximo bloco.